Eu não esperava, nem um pouco. Achei que, depois de tudo o que fiz, tudo o que entreguei, tudo o que aguentei calado, ela estaria ali, do meu lado. Mas não. Ela foi embora no meu pior momento. Me deixou no chão. Literalmente, no chão. Lembro da sensação do celular escorregando da minha mão, das mensagens dela parando, das respostas frias, até que não houve mais nenhuma. E eu, que dizia ser forte, que aconselhava os outros a não se apegarem tanto, que me achava emocionalmente blindado, estava ali, despedaçado por dentro, tentando entender por que alguém que dizia me amar pôde me deixar exatamente quando eu mais precisei de um "eu tô aqui". Foram dias sem chão. Acordava com o coração acelerado, tentando lembrar se tinha sido um pesadelo, mas não era. Era real. Eu estava sozinho, não só sem ela, mas sem mim, porque me perdi tentando agradar, tentando manter alguém que já não queria mais ficar. E o mais louco é que, por muito tempo, eu achava que o erro era meu, que talvez eu tivesse que ter sido mais calado, mais carinhoso, mais presente, mais alguma coisa. Mas aí veio a virada. A dor não diminuiu, ela apenas mudou de cor, e começou a se transformar em algo que eu não esperava. Clareza. Clareza sobre quem eu era, sobre o que eu aceitava e sobre o tipo de homem que eu precisava me tornar dali pra frente. O cérebro humano tem um mecanismo de sobrevivência chamado revisão emocional inconsciente. Quando algo quebra a nossa expectativa, de forma intensa, como um abandono repentino, o cérebro começa a tentar reconstruir narrativas para encontrar sentido. E no meu caso, essa reconstrução veio acompanhada de raiva, culpa, saudade, tudo ao mesmo tempo. Mas foi no meio desse colapso emocional que eu descobri a maior verdade da minha vida. Eu estava usando o amor como muleta. Eu precisava me apegar a ela para não encarar o vazio que existia dentro de mim. Ela foi embora, e o espelho ficou. E foi ali, olhando para esse reflexo bagunçado, que começou a minha verdadeira reconstrução. Foi um processo silencioso. Nada de frases de efeito ou livros de autoajuda. Era eu, comigo mesmo, todos os dias, encarando o desconforto de não saber mais quem eu era sem ela. E nesse processo, eu entendi o que a psicologia chama de reconexão da identidade primária. Eu precisava me separar emocionalmente daquela história para poder me religar à minha essência. Porque no fundo, eu tinha terceirizado meu valor. Era como se eu só fosse alguém quando ela me olhava com admiração, quando ela respondia rápido, quando ela dizia "sinto sua falta". E isso não é amor. Isso é dependência emocional travestida de romantismo. Teve uma noite em que eu me encarei no espelho por mais de 1 hora, sem música, sem distração. Só eu e o silêncio. E ali, pela primeira vez, eu me fiz uma pergunta que mudou tudo. Se ela voltasse hoje, você ainda aceitaria? A resposta veio como um soco. Não. E sabe por quê? Porque agora eu sabia o que tinha feito comigo para tentar mantê-la. Eu sabia os limites que ultrapassei, os nãos que engoli, as vezes que traí a mim mesmo em nome de um afeto que não era mais recíproco. E essa resposta foi o meu início, meu verdadeiro recomeço, meu nascimento emocional. Comecei a estudar o que sentia. Me interessei por neurociência, inteligência emocional, psicologia masculina. Descobri que aquilo que eu vivia não era raro, era padrão. Era o famoso ciclo de idealização, desvalorização e abandono. Eu não tinha perdido um grande amor. Tinha me libertado de uma prisão emocional construída por carência e falta de identidade sólida. E quanto mais eu entendia, mais eu me fortalecia. Comecei a dormir melhor, a me exercitar não por estética, mas por disciplina, a conversar comigo mesmo de forma diferente. Eu deixei de ser um homem que busca amor e me tornei um homem que irradia presença. E presença, meu amigo, é o que mais falta nesse mundo. A mulher que me deixou me deu um presente. Ela me mostrou que ninguém segura o que não quer ficar e que nada é mais perigoso do que um homem que se reconstrói depois de ter sido quebrado. A partir daí, tudo mudou. Minha postura mudou. Meus padrões mudaram. Eu não aceitava mais metades, nem silêncio forçado, nem promessas vazias. Eu não corria mais atrás. E sabe o mais irônico? Foi nesse exato momento que outras começaram a me notar, sem que eu precisasse provar nada, porque agora eu era inteiro. E o mundo sente quando alguém finalmente se pertence. Aprendi que o apego é uma ilusão gerada por déficit interno. E que quando você se preenche, você não se apega mais. Você escolhe. E escolher é liberdade. Você não quer alguém que te complete. Quer alguém que te transborde. E para isso, você precisa estar cheio. Cheio de você. De propósito. De valor. Esse processo não foi fácil. Tive recaídas. Tive vontade de mandar mensagem. Tive momentos em que a cama parecia um campo de batalha emocional. Mas resisti. E cada dia que eu resistia, eu ganhava um novo pedaço de mim de volta. Até que um dia eu acordei. E ela já não era mais a primeira coisa que eu pensava. E nesse dia, eu percebi. Eu venci. A maior vitória não foi superar o fim. Foi me resgatar. Porque quando você se perde em alguém, o luto verdadeiro não é da pessoa. É da versão de você que se abandonou para tentar ser aceito. E essa sim é a morte mais silenciosa. O mundo não vê, mas você sente todos os dias. A verdade é que, enquanto eu estava tentando salvar o relacionamento, era a mim mesmo que eu deixava escorrer pelos dedos. Cada vez que eu me calava para evitar conflito. Cada vez que eu sorria
sorria enquanto engolia o choro. Cada vez que eu dizia, tá tudo bem, quando não estava. E o mais cruel é que isso vira hábito. Você se acostuma a se abandonar, até o dia em que se olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. E foi nesse ponto que eu entendi. O homem que ela deixou não existe mais. Ele foi necessário para minha queda. E a minha queda foi necessária para minha ascensão. Hoje, eu não busco mais o amor com a ansiedade de alguém que teme ficar só. Eu caminho com a certeza de que tudo o que chega só fica se somar, porque agora eu sou inteiro. E quem é inteiro não implora mais por migalhas. A dor me esculpiu, a solidão me forjou e a ausência me fortaleceu. Esse processo não foi sobre esquecer alguém, foi sobre lembrar de mim. E eu espero que, se você está ouvindo isso agora, você entenda. A maior virada que você pode dar na vida não é fazer ela voltar, é fazer você voltar. Voltar a ser dono do seu caminho, da sua presença, do seu tempo. Voltar a se sentar à mesa com você mesmo sem vergonha do que sente. Você não precisa mais correr atrás de ninguém, porque quando você volta para si, o mundo inteiro percebe que algo mudou. E acredite, até ela percebe. Se você se viu nessa história, se algo dentro de você acordou enquanto ouvia essas palavras, então já deu o primeiro passo. Porque a virada não começa quando ela volta. Ela começa quando você para de correr atrás. Quando você diz, basta. Quando você escolhe voltar para si. Comenta aqui embaixo. Eu voltei para mim. Essa frase é seu compromisso com a sua nova versão. Se inscreve no canal agora e ativa o sino. Porque aqui você não aprende truques. Você aprende a ser homem de verdade. Deixa seu like se esse vídeo te tocou. E compartilha com um amigo que está passando pelo mesmo. Às vezes, o que ele precisa não é consolo, é clareza. Você não é mais quem foi deixado. Você é quem escolheu se levantar. E ninguém tira isso de você. Nos vemos no próximo vídeo. Firmeza, verdade e presença, sempre.